dos versos 23 a 34. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que no dia que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei mais instruções. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo de louvor e adoração que tivemos aqui ao Seu nome, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, cada um que o Senhor trouxe, aqueles que estão também nos assistindo no Facebook, Senhor Deus. Senhor, eu quero em nome de Jesus orar pela vida do Peter, da Gisele e da Manu, que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa curar os Teus servos, que o Senhor possa dar a eles o descanso necessário, Senhor Deus. Também oramos já pela vida do pastor Macmillan, agradecendo pelo cuidado que ele tem recebido. Pedimos também para que o Senhor coloque os médicos, os enfermeiros para cuidar do Teu servo, Senhor Deus. Obrigado porque ele já está em casa, já foi medicado. Ele não esteve passando bem durante a noite, Senhor Deus. E nós como igreja clamamos pela vida do Teu servo. Senhor, tantas maravilhas o Senhor já fez na vida daquele homem. E ele tem testemunhado disso durante todos esses anos de ministério. E o Senhor ainda tem muito para fazer na vida dele, Senhor Deus. Nós Te louvamos pela vida dele e pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida dele, Pai. Também sobre nós que aqui estamos, ao refletirmos na Tua palavra, Senhor Deus, e mais tarde ao celebrarmos a ceia do Senhor, que possamos ter a plena convicção daquele que nos tirou, que nos salvou do pecado e que nos buscará para a glória eterna. Senhor Deus, que nós possamos ter os nossos olhos fitos nele, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus, o Senhor do Senhor, o Deus dos deuses. Obrigado, Pai, obrigado por esse privilégio que temos de estarmos aqui, ouvindo, pregando a Tua palavra e de compartilharmos da Tua mesa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá, irmãos, gostaria então de chamar a atenção para algumas coisas que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos partilhar da ceia do Senhor. E olha que mesa bonita. Graças a Deus por isso. Algumas coisas que Paulo disse aqui no texto e nos chama muito a atenção que existe a necessidade de estarmos conscientes daquilo que estamos fazendo. O texto que acabamos de ler nos chama a atenção para coisas importantíssimas quando se diz respeito à nossa vida espiritual, mas não somente isso, mas também à nossa vida física, à nossa saúde física. Então, depois de esclarecer aos seus leitores que ele mesmo, Paulo, recebeu do próprio Senhor Jesus o ensinamento de como ministrar a ceia do Senhor, porque ele diz, o verso 23, que nós acabamos de ler, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está dizendo para os irmãos a igreja dos Coríntios que ele passa o ensinamento para a igreja exatamente como recebeu do próprio mestre.
Então Paulo deixa isso muito claro aos coríntios. Por quê? Porque Paulo está refutando, reclamando e corrigindo algumas coisas que eles estão fazendo com a ceia do Senhor. Nos versos anteriores, nós vamos falar um pouquinho deles mais tarde, mas é isso que Paulo está fazendo. No verso 27, que para mim é talvez o cerne aqui dessa nossa discussão hoje, diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Então precisamos entender o que Paulo quer dizer com essa palavra indignamente. Tem pessoas que entendem essa palavra de maneira totalmente errada, tem pessoas que não se importam com essa palavra, na verdade, mas nós precisamos entender. João Calvino escreveu a esse respeito e ele disse o seguinte: participar da ceia de forma digna é ter consciência da nossa própria indignidade. Quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participaremos da ceia dignamente. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Isso é fantástico, porque quando nós entendemos que por nós mesmos, por meio do meu esforço, por meio de mim mesmo, eu não sou digno de me assentar a essa mesa, de participar dessa mesa, quando eu entendo isso, eu entendo que o digno dos dignos, que é o Senhor dos senhores, Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele me tirou do pecado, Ele entregou-se por mim, e por causa disso, eu, indigno, agora me torno digno de sentar à mesa do Senhor. É exatamente isso que Paulo chama atenção aqui para os seus leitores. Então, algumas pessoas pensam que a ceia é simplesmente para um grupo seleto de santos na igreja. Só um grupo pode participar da ceia do Senhor, porque esses são considerados mais santos. Está errado. A ceia do Senhor é para todo aquele que crê. Amém? Outros ainda pensam que a ceia é para todos. Não importa de onde você vem, não importa o que você crê, não importa no que você crê, a ceia também é para você. Esse pensamento é pior do que o primeiro. Porque quando eu penso que, pelo menos quando eu penso que a ceia é para alguns, eu pelo menos não me meto nela. Agora, quando eu acho que eu posso, porque eu posso e pronto, acabou, é pior, eu trago condenação para mim mesmo, como diz a palavra aqui. Então não, a ceia não é para todo mundo, não, a ceia não é para todos, não, a ceia não é. A ceia é para todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a ceia é para você. Em alguns lugares ainda, a ceia é ministrada somente para os membros daquela igreja. Aqui nós não temos esse costume. Nós convidamos a todos que são membros da igreja universal, e quando eu digo universal, não estou dizendo daquela, estou dizendo da igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo, ok? Se você é membro da igreja de Cristo, você então é convidado a participar conosco. Se você é um irmão, uma irmã em Cristo Jesus, você pode participar da ceia do Senhor, não somente para os membros da igreja. Então, ponto final nesse assunto, já entendemos? Não, ainda não, vamos continuar falando, tá bom? Então vamos lá, então não é qualquer um, mas também não é só para um grupo seleto, é para aquele que crê. Precisamos então ver o contexto que Paulo está escrevendo essas palavras aqui, porque dos versos 17 a 22, Paulo, eu não vou ler tudo aqui para a gente ganhar tempo, mas dos versos 17 a 22, Paulo deixa bem claro o porquê que ele está chamando a atenção da igreja. Os coríntios se achegavam à mesa do Senhor, com o coração cheio de amargura, com o coração cheio de inveja, com a igreja cheia de divisões, com rivalidade entre os irmãos, e alguns até bêbados. Alguns até bêbados, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. O verso 21, olha aí que diz o verso 21 de 1 Coríntios 11. O verso 21 diz: porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Até bêbados. Paulo então chama atenção para essas coisas. Lembrando que naquela época a ceia do Senhor era celebrada todos os domingos. E era aquela festa chamada festa do amor, a festa ágape, que nós inclusive já estudamos sobre isso. Lembra-se? O que acontecia na festa ágape? Os irmãos de melhor condição financeira traziam então a comida e a bebida para a igreja, ou para onde eles estavam reunindo, para então repartir com aqueles de menos condição.
Só que o que estava acontecendo? Ao invés de eles se juntarem, ficavam aqui os de melhor condição e ficavam ali os de pior condição. E o que acontecia? Ao invés de se juntarem na festa ágape, ficava cada um para o seu lado, eles comiam em casa, se embriagavam, chegavam bêbados, havia dissensões na igreja, havia divisões na igreja, ou seja, em vez de comunhão, existia ali apenas divisão. E é para isso que Paulo está chamando a atenção. Então, são sobre essas coisas que Paulo está falando contra quando ele escreve aos Coríntios. E aí vai mais além. Ele diz que quem faz essas coisas se tornam culpados de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Vejam, se tornam culpados de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. E talvez você possa até me perguntar, mas pastor, mas nós não somos mesmo culpados de Cristo ter ido para a cruz? Sim, somos. E eu entendo seu raciocínio. Jesus foi para a cruz justamente por nossa culpa, por nossa causa, vamos dizer assim, né? E para tirar ele foi por nossa culpa para tirar a nossa culpa. É bem assim, né? Jesus foi por nossa causa para nos inocentar perante o Pai, para nos lavar, para nos redimir perante o Pai, para que então pudéssemos ter acesso novamente ao Pai. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo aqui não está somente espiritualizando as palavras dele. Ele está chamando a atenção para a consciência dos seus leitores. Paulo, não poucas vezes, ele chama a atenção para que nós, como crentes, possamos usar a nossa cabeça, para que haja uma transformação de mente, para que haja uma renovação, uma metanoia, uma transformação verdadeira de conversão. Paulo então chama a nossa atenção não só para a vida espiritual, sim, é importante, mas Paulo chama a atenção para que nós possamos entender aquilo que estamos falando e fazendo. Nós precisamos ter essa consciência. Então Paulo chama atenção para isso. Ele está dizendo que se tomamos a ceia do Senhor indignamente, nos tornamos culpados de matar um inocente. Nós tornamos culpados de matar o inocente, assim como fizeram os fariseus, assim como fizeram os soldados romanos, assim como fez Pôncio Pilatos. Eles, sim, nós entendemos que foi de acordo com a presciência de Deus, de acordo com os propósitos de Deus, nós entendemos isso, espiritualmente falando, mas humanamente falando, existiram culpados de mandar Jesus para a cruz, correto? E quem foram esses? Foram os fariseus, foram os romanos, foi Pôncio Pilatos, esses mandaram. E eles mandaram quem para a cruz? Um homem inocente, ele não tinha culpa. Tanto que Pôncio Pilatos diz, eu não vejo culpa nesse homem. Eu não vejo culpa nesse homem, não tem porquê. Então vocês se viram com ele, e aí o que fizeram? Vai para a cruz. E não acharam culpa nele. Eles inventaram, eles mentiram, para que pudesse então ter um motivo suficiente para crucificar o nosso Senhor. Ou seja, quando nós entendemos essas coisas, nós somos beneficiários do sangue de Cristo na cruz. Ou nós entendemos e somos beneficiários, ou então nós nos tornamos culpados como esses que crucificaram por maldade. Isso é muito sério para a nossa vida. Você já se imaginou sendo culpado da morte de um inocente? Você já se imaginou sendo culpado da morte de um inocente? Pense nisso. Pense nisso. Continuando então o texto, Paulo recomenda a primeira atitude que devemos ter acerca de nós mesmos. Paulo diz o seguinte no verso 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, primeiramente, precisamos entender exatamente o que estamos fazendo, correto? Já disse, o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Representados aqui então pelo pão e pelo cálice, estão aqui o corpo e o sangue do nosso Senhor. E o Senhor Jesus mesmo disse, façam isso, continuem fazendo isso, até que eu venha. E façam isso em memória de quem? De mim. Ele disse, façam isso em memória de mim. Ou seja, lembre-se do que eu fiz por vocês. Lembre-se de que eu me entreguei em favor de vocês. Eu me sacrifiquei por vocês e tomei toda a culpa do pecado que era sua. E levei comigo para a cruz.
É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Façam isso em memória de mim. Eu fiz com vocês uma nova aliança. Somente eu, posso fazer com vocês uma nova aliança. Depois, Paulo orienta. Agora, olhe para dentro. Olhe para dentro. Existe amargura? Existe ressentimento, frustração, raiva, divisão? Existe alguma coisa assim? Se existe, então temos um problema. Temos um problema. Porque esses tipos de pensamentos ou emoções não condizem com o momento que nós vamos compartilhar juntos daqui a pouco. Por quê? Porque o momento é de comunhão com Cristo por causa do seu sacrifício e de comunhão uns com os outros, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando entendemos que Paulo está dizendo que você está pecando contra o corpo, podemos entender também que, além de pecarmos contra Cristo, estamos pecando também contra o corpo de Cristo, que é a igreja. Estamos pecando uns contra os outros. E veja, o texto diz, então, examine-se então a si mesmo e participe. Arrependa-se, peça perdão, perdoe, reconcilie-se e então coma e beba. Paulo não diz, vá para casa, volte a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e então participe da ceia. Não, Paulo diz o seguinte, reflita agora mesmo, nesse momento, tira um tempo de oração, tira um tempo a sós com Deus, nesse exato momento, peça perdão, arrependa-se, perdoe, libere perdão, deixa as divisões de lado, deixa a amargura, deixa a raiva, deixa tudo isso de lado, se purifique nesse sentido. Pense somente no que Cristo fez. Peça perdão por tudo. Fez isso? Amém. Venha então e participe. Venha então e participe. Irmãos, isso é tão sério. Isso que eu estou falando é tão sério, que tem algumas igrejas históricas, aqui na Europa ainda, eu não sei se em Portugal ainda faz isso, João. No Brasil eu sei que já não fazem mais. Mas algumas igrejas históricas, aqui na Europa, eles celebram a ceia do Senhor 4 vezes por ano. A cada 3 meses. 4 vezes por ano só. Por quê? Porque nesses 3 meses de intervalo entre uma ceia e outra, os pastores e presbíteros da igreja vão às casas de cada um dos membros. Eles vão visitar cada um dos membros e não chega e não marca dia nem horário que nem a gente faz na Inglaterra, não. Eles chegam lá de noitinho, depois que todo mundo chegou do trabalho, ó. Boa noite. Cheguei. Tá tudo bem por aqui? Como é que está o relacionamento com Deus? Estão orando? Estão lendo a Bíblia? Como é que está o relacionamento marido e mulher? Tá tudo bem? Estão ensinando seus filhos na palavra do Senhor? Estão trabalhando direitinho? Estão pagando suas contas? Não estão devendo para ninguém? Não estão com o nome sujo na praça? Não estão envergonhando o nome do Senhor? Sabe por que eles fazem isso? Não é por causa deles mesmos. Porque a palavra de Deus diz que você, se fizer isso indignamente, você traz condenação para você mesmo. É por isso que eles fazem. Eles não fazem isso por causa deles, eles fazem isso por causa desses que estão sendo visitados. E aqui eu não estou falando de perfeição, não. O que eu estou dizendo é, eles querem saber se essas pessoas realmente estão entendendo o que está acontecendo aqui. Ou o que vai acontecer daqui 3 meses. Então é isso que eles fazem. Então eles dizem o seguinte, o domingo de ceia está chegando. E eu quero ter certeza de que vocês estão aptos a participar. E não é por nossa causa, mas é por sua causa, para que vocês não participem de forma indigna. O verso 29 nos diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E o que dizer então daqueles que estão pecando escancaradamente e continuam participando da ceia do Senhor? O que diremos desse? Aqui entra a igreja. Aqui entra a igreja na figura do pastor, da liderança da igreja, dos presbíteros da igreja, para aconselhar, para exortar na palavra do Senhor e, se necessário, afastar essa pessoa
da ceia do Senhor. Por quê? Para que não haja condenação para ela mesma. E, de acordo com essa nova agenda contemporânea que nós temos por aí hoje, que está sendo pregada para todos os lugares, está sendo ensinada para todos os lugares, isso seria até um certo tipo de autoritarismo hoje, se a gente fizesse isso, ou um certo tipo de discriminação, mas não. A Bíblia, ela é clara quando ela diz que é preciso autoexame. E se o seu autoexame está falho, se o seu autoexame está com defeito, você precisa de alguém para consertar ou para te ajudar a consertar. Você precisa de um irmão e de uma irmã para te dizer, irmão, irmã, você está fazendo errado. Você precisa retornar para os trilhos. Você saiu do trilho, você precisa retornar. E não é para o meu bem, é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. Quando você puxa a orelha do seu filho, não é para puxar não, que agora não pode mais também. Quando você dá uma palmadinha, não bate não, que também não pode mais. Mas quando você faz alguma coisa com seu filho, porque na minha época, apanhei até de vara de goiabeira. Agora não pode mais. Agora que chega a minha vez, não pode mais. Né? Mas quando você disciplina, vamos dizer assim, quando você disciplina o seu filho, quando você deixa de castigo, quando você tira o telefone, você tira o tablet, quando você não deixa isso, não deixa aquilo, você está fazendo para quê? Você está fazendo em amor para disciplinar, não é? Você está fazendo isso por sua causa? Não, você está fazendo isso por causa do seu filho. Porque você ama tanto que você disciplina e você quer o melhor para ele. Olha, você está fazendo errado, eu preciso que você faça certo. Por quê? Por sua causa. É isso que Paulo está dizendo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Pois quem bebe e sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E de novo, que corpo é esse? O corpo de Cristo. Quando participamos da ceia, irmãos, discernindo, entendendo o que Cristo fez, recebemos graça, recebemos misericórdia e recebemos perdão. Sempre. Mas o texto é claro quando diz que quando não existe discernimento, fazemos isso para a própria condenação, ou seja, juízo de Deus. E tem crente que ainda hoje acha que Deus só é amor, 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 love, 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 glória a Deus, aleluia, e não tem juízo. Não. Ele é Deus de amor, Ele é amor na sua essência, mas Ele também é justo. Ele é justo, e Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Essa, inclusive, é uma das explicações que nós temos e nós damos para não darmos a ceia às crianças. Por que a criança não toma ceia? Porque ela não tem condições de discernir essas coisas. Nós não damos ceias para a criança porque ela não tem condições de discernir essas coisas. Elas ainda não estão prontas para isso. Por isso, é por nossa causa? Não, por causa delas mesmas. E vejamos o que diz o verso 30. Pois, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E claro, quando nós vemos aqui esse já dormiram, nós entendemos que a Bíblia sempre fala isso, que os crentes no Senhor, que já morreram, eles agora estão dormindo. Ok? É disso que Paulo está falando, que alguns já morreram, que alguns já dormiram no Senhor, já morreram. Mas ele diz também que alguns estão fracos e doentes. Irmãos, nós temos que ter consciência que sim, existem pecados, veja o que eu estou dizendo. Sim, existem pecados, sim, que trazem consequências físicas, sim. Ah, é tudo na esfera espiritual. Não, não é. Existem pecados que trazem consequências físicas, sim. Trazem doenças, sim. E a razão das doenças e até a morte para algumas pessoas é exatamente o pecado. É exatamente o pecado. E isso, então, nós chamamos de juízo de Deus. E haja visto, eu não estou falando aqui de salvação. Eu não estou falando que o crente que, por causa do seu pecado, adoece e morre, perdeu a salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele recebe juízo de Deus. Juízo de Deus. Veja o que diz o verso 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Não podemos ser
condescendentes com os nossos próprios erros, nós precisamos enfrentar a nós mesmos, nós precisamos olhar no espelho. Quando você vier para a ceia, não trate a si mesmo como se você fosse inocente de todas as coisas. Nós não somos. Julgue a si mesmo. Enfrente os seus pecados com rigor. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Enfrente eles com rigor. Porque se você não julgar a si mesmo, você vai ser condenado com o mundo. A celebração da ceia, irmãos, é um momento de autoconfronto. O autoengano é um perigo. Aqui é autoconfronto, não é autoengano. Autoconfronto verdadeiro, com os olhos, com a mente, com o coração aberto para entendermos o que estamos fazendo. A igreja de Laodiceia olhou no espelho e disse: estou rica e poderosa. Não foi isso? A igreja de Sardes disse: eu estou viva. Mas o que foi que o Senhor disse para elas? O Senhor disse para Laodiceia que ela estava podre e miserável. E disse para Sardes: você pensa que está viva, mas está morta. Você pensa que está viva, mas está morta. Você pensa que é rica, mas na verdade você é miserável. Essa é a reprovação do Senhor. Paulo é enfático. Julgue a si mesmo, examine a si mesmo, para que você não seja julgado e condenado. Verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Veja a diferença. O mundo condenado é o mundo perdido, sem salvação, sem perdão. E Paulo está dizendo: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quando você julga a si mesmo, você é disciplinado por Deus. E a disciplina de Deus, ela traz salvação, ela traz cura e ela traz vida. Todavia, quando não fazemos isso, nós nos tornamos autoindulgentes. Nós achamos que podemos, de alguma forma, obter salvação por nós mesmos. E o juízo, então, torna-se inevitável. O juízo de Deus, para o crente, não é a perda da salvação nem a condenação, mas a disciplina. Disciplina. Veja o que diz Hebreus, capítulo 12, dos versos 4 a 6. Hebreus, capítulo 12, dos versos 4 a 6. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, de 4 a 6. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. E esse castiga você entenda como corrige, exorta. E algumas traduções, inclusive, tem o Senhor, como é que é a palavra, gente? Fugiu agora. Ao invés de bater. Mas é isso, fugiu aqui da minha lembrança agora. Mas é esse o sentido, de disciplinar mesmo, com a vara se necessário. Ok? É isso que está dizendo. Então, a seriedade nessa abordagem da ceia, ela é individual. Não sou eu quem digo quem pode ou quem não pode. Eu digo quem deve ou quem não deve. É diferente. Quem deve, aqueles que são parte da igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que não devem, aqueles que não sabem, não entendem o que é isso. Agora, quem pode ou quem não pode, quem tem que dizer isso é você. Essa pressão ou essa responsabilidade não está sobre minha pessoa. É você, examine-se a si mesmo.
É claro, como eu disse, em casos extremamente escancarados, entra o papel do pastor, entra o papel da liderança da igreja. Mas, o seu dia a dia, você dentro das quatro paredes, quem sabe disso é você. Eu não sei, é você que sabe. Né? Billy Graham já dizia muito bem, né? Quem é você dentro de quatro paredes? Quem é você dentro de quatro paredes? Será que Deus, ao olhar para nós, nos nossos momentos de solitude, nos nossos momentos que estamos ali, que ninguém está vendo, será que Deus olha para nós e ainda tem prazer em talvez dizer: esse é meu filho, essa é minha filha? Será que Deus olha para nós assim? Quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu quando não tem ninguém para me julgar? Quem sou eu quando não existem olhos me dizendo que eu estou errado? Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja sozinho, mas você não está aquém do conhecimento de todo o poder de Deus. Nós não estamos. Ninguém pode estar vendo, mas quem precisa ver, está vendo. Quem precisa ver, está vendo. Então nós precisamos ter consciência dessas coisas. A necessidade de percebermos que Deus disciplina o seu povo é quando estamos com o coração e o foco no lugar certo. O coração e o foco no lugar certo. Onde está o nosso coração? Quem é? Simon falou muito bem hoje de manhã. Quem é que tem se tornado, ou o que é que tem se tornado o nosso ídolo? O que é que tem nos tirado da presença de Deus? O que é que tem chamado a nossa atenção e nós temos deixado Deus de lado? Nós temos deixado o nosso Salvador de lado. E nós passamos então a adorar essa outra coisa, ou essa outra pessoa, ou essa sei lá o quê. O que é que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? Isso é pecado. Isso é um pecado. Deus, ele precisa estar acima de todas as coisas. Ele é a nossa prioridade. A palavra dele diz que se nós buscarmos primeiro o seu reino, a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E mais uma vez citando o que o Simon disse hoje de manhã, olhe para os pássaros lá fora, veja se eles precisam trabalhar, veja se eles precisam fazer alguma coisa para ter o alimento. Não, Deus cuida, e se Deus prover para eles, quanto mais para mim e para você, que somos seus filhos. Quem é o pai, quem é a mãe aqui que vai ter coragem de dormir até 3 horas da tarde, não trabalhar, não fazer nada e deixar seu filho passar fome? Levanta a mão aí se você tem coragem de fazer isso. Se você tiver, você já pode ir embora também. Quem é que tem coragem de fazer isso? Se nós que somos maus não temos coragem de deixar os nossos filhos passar nenhuma necessidade, quem dirá Deus? Entendem? Quem dirá Deus? Você ama seu filho, você, principalmente mãe, né? Principalmente a mãe, parece que a mãe tem uma conexão com o filho que é uma coisa, é mesmo que vem de Deus mesmo, não tem como explicar. O pai ama, tá, mas sai para lá, menino. Né? A mãe não. A mãe não é assim. A mãe ama de uma maneira tão especial, que acho que é por causa da ligação, da gestação, daquela coisa toda. Mas qual é a mãe? Qual é a mãe que tem coragem de deixar o seu filho passar alguma necessidade? O pai também não tem, mas vamos colocar a figura da mãe agora. Qual é a mãe que tem essa coragem? Não tem. Da mesma maneira, Deus é assim conosco. Ele não nos dá o que queremos, Ele dá o que nós precisamos. Entende? Como Ele fez com o povo no deserto. O povo queria isso, queria aquilo outro, Ele dava o maná e era para o dia. Para o dia. Era para o dia, para aquele dia. E aí uns espertinhos lá, vamos guardar um pouquinho para depois. Adivinha o que aconteceu? Apodreceu. Por quê? Porque eles não estavam confiando em Deus. Por quê? Porque a confiança deles estava nos seus braços. Olha, eu vou pegar o máximo que eu puder e vou guardar para mim. E olha o egoísmo. Por quê? Porque talvez os 3 ou 4 a mais que eles pegaram, faltava para quem chegou por último. Né? A gente não sabe como é que foi muito bem isso aí, mas por aí. Então eu vou guardar um pouco aqui para mim. E Deus fala, eu vou mandar para o dia. E os cabeção vai lá e guarda. Pô, o que acontece? Apodreceu. Então, irmãos, isso nos ensina, se nós tirarmos o foco do Senhor e começarmos a juntar muito tesouro aqui na terra,
onde a traça vai comer, a ferrugem vai comer. E outra coisa, nós não vamos levar nada com a gente não. Ninguém vai levar nada daqui. E não me entenda mal, não estou falando que é para você virar preguiçoso para trabalhar também não. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você não tem que cuidar das suas finanças, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o nosso foco precisa estar no lugar certo. Nosso foco precisa estar no lugar certo. Então, irmãos, quando nos achegamos à ceia do Senhor, quando olhamos para ela, isso precisa nos levar a lembrarmos do passado, do que o Senhor fez por nós. Sabe, quando eu olho para o passado, eu lembro do que o Senhor fez para mim, não tem outra coisa que vem à minha mente senão a cruz. Nós olhamos para o passado e lembramos da cruz, do que Ele fez por nós. Nós nos lembramos da morte do nosso Senhor em nosso lugar. Nós nos lembramos que éramos perdidos em nossos pecados e transgressões, como Paulo escreve aos Efésios. Sem Cristo estamos perdidos em nossos pecados e transgressões. E quem somos agora? Pela graça, salvos por meio da fé, chamado Filho de Deus, por causa do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o passado, precisamos lembrar dessas coisas. E além de olhar para o passado, precisamos também olhar para frente. Olhar para frente, ele diz que todas as vezes que comemos e bebemos, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E, irmãos, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele quer encontrar a sua igreja preparada. Ele quer a igreja acordada. Ele quer a igreja unida. Porque é essa igreja que Ele vai buscar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor que nos salvou. E a nossa esperança é que Ele vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Olha que animação. Eu fico impressionado com a animação de vocês. Essa é a nossa esperança. Ele vai voltar. E ao olharmos para trás, para frente, olhamos também para dentro. De novo, olhamos para dentro. Ele diz, Paulo, que examine-se a si mesmo, devemos nos examinar. Então isso não é um chamamento para sermos juiz de ninguém. Paulo não diz, olhe esse, olhe aquele outro. Paulo diz, olhe para dentro. Não é para olhar o pecado de quem está ao nosso lado, mas o seu. É o meu que eu tenho que olhar. É o meu. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz muito bem que não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Tem gente que deixa de vir à ceia, deixa de participar da ceia por causa do pecado. O pastor Hernandes diz que não, nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. E isso é o que importa para nós. E nós, além de olharmos para trás, para frente, para dentro, olhamos também ao redor. Agora sim olhamos ao redor. A ceia é um momento de comunhão. Comunhão com quem? Com a sua televisão? Comunhão com a sua cadeira, com o seu sofá, com a sua cama lá na sua casa? Não. Comunhão com a igreja do Senhor. Com a igreja do Senhor. Nem o nosso Senhor Jesus, nem Paulo orientou a celebrarmos a ceia em casa sozinho. Com raríssimas exceções podemos fazer isso. Agora, Paulo, o Senhor Jesus, Pedro, Tiago, João, e daí vai, pode passar a lista aí. Todos esses nos orientam a celebrarmos a ceia do Senhor como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo. Então esse é o momento de comunhão com o nosso Senhor, porque nós nos lembramos do que Ele fez, e é um momento de comunhão com a igreja do Senhor. Então olhe para trás, para frente, para dentro e ao redor. E aí sim, examine-se a si mesmo e não seja indigno de participar da ceia do Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus pela sua palavra, glórias a Deus pela sua bondade e misericórdia nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti agradecidos
agradecidos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia. Senhor, obrigado pela cruz do Calvário, onde o Senhor ali foi pregado e levou consigo a nossa culpa e o nosso pecado. Pai, por causa do Senhor, por causa do seu amor, por causa da sua graça, nós temos então condições de sermos perdoados, de pedir perdão, de sermos admoestados pela tua palavra, de sermos exortados pela tua palavra, de perdoar aqueles que falham contra nós, de enxergar o meu próprio erro, Senhor Deus, de parar de querer mudança apenas no outro, mas que eu possa também ser transformado pelo poder do Teu Espírito. E temos então condições de nos achegarmos à Tua mesa. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos chamou pelo nome. E a Tua palavra diz que o nosso nome está no livro da vida. E a Tua palavra também nos assegura, Senhor, que por causa dessa nova aliança, feita no Seu sangue, um dia estaremos gozando eternamente da Tua presença. Pai, que privilégio sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Que privilégio podemos chamar uns aos outros de irmãos em Cristo Jesus. É o Teu amor que nos consola, é o Teu amor que nos confronta, é o Teu amor que nos une, unidos por causa da cruz de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. No nome santo do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. 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 Como nós temos